Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral. Cumprimento a todos os presentes. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária desse Tribunal Pleno. Sobre a mesa encontra-se a ata da 25ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 3 de setembro, que submeto à aprovação de Vossas Excelências. Ata aprovada. Passamos, então, aos comunicados da presidência. Eu comunico que será realizado o 13º encontro do 18º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Será dia 12 de setembro, sexta-feira, às 10 horas, no município de Cajati. O evento ocorrerá no Centro Desportivo Classista Vale, ADC Vale. O encontro será sexta-feira em Cajati, nosso 13º encontro. Eu também aproveito a oportunidade para convidar os senhores conselheiros, os procuradores da Fazenda, os representantes do Ministério Público de Contas, os funcionários da Casa e demais interessados para o seminário promovido por nossa Escola de Contas, que se realizará amanhã nesse plenário, a partir das 9 horas, como tema Iluminação nas Cidades, o qual tratará das implicações da transferência de responsabilidade aos municípios da iluminação pública. Conforme resolução expedida pela ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, trata-se de assunto atual e relevante, que tem se refletido sistematicamente nas análises que empreendemos, sobretudo nos exames prévios de edital. Estão todos convidados, então, para o seminário de iluminação pública nas cidades, que será realizado amanhã. Agora, antes de iniciar os trabalhos do dia, eu indago ao representante do Ministério Público de Contas se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Senhora Presidente, não há interesse no Ministério Público. Não havendo interesse, passamos, então, à nossa sessão do dia. Passamos inicialmente ao exame prévio de edital, sessão estadual. A palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora Presidente, senhores conselheiros, eminentes procurador-geral do Ministério Público de Contas, procurador-chefe da Fazenda, senhoras e senhores. TC 3506 cuida de representação apresentada contra o pregão eletrônico 58/2014 do IANSP. Tem por objeto a aquisição de solução integrada de gestão hospitalar, incluindo serviços de implantação, manutenção mensal evolutiva, banco de horas e data center. A instrução foi no sentido da procedência parcial. E o meu voto acompanha, determinando ao IANSP que suprima a disponibilização de data center sem prejuízo de rever as demais cláusulas eventualmente relacionadas. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. A palavra agora é do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda Estadual do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, senhores advogados, senhores funcionários, trago aqui nesse momento pedido de reconsideração interposto pelo Departamento de Água e Energia Elétrica em face de arquivamento, apresentação e aplicação de multa correspondente à Fazenda do FESP, responsável pelo referido departamento. Em preliminar, os pressupostos estão presentes e eu conheço o pedido de reconsideração. O plenário também conhece. Mas no mérito, conforme o voto e relatório disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pelo não provimento do presente apelo. Pedido de reconsideração interposto pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica da AI pelo não provimento, voto que está em discussão. Votação. Aprovado. A palavra agora é do eminente substituto de conselheiro Sami Wurman. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores representantes da Procuradoria da Fazenda e do Ministério Público de Contas,
trago inicialmente o embargo de declaração opostos por André e Renata Cabrelon contra a decisão da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, que determinou o arquivamento de representações formuladas em face de diversos editais da Secretaria de Administração Penitenciária, em razão da revogação dos certames pela administração, declarando extintos os processos sem julgamento de mérito e, por conseguinte, dos pedidos de reconsideração que se encontravam, então, pendentes. Resumidamente, a embarguente aponta omissão no aludido decisório, afirmando que dele deveria constar expressamente que, independentemente do arquivamento dos feitos, a administração estava vinculada no cumprimento de decisão anterior, que julgou as referidas representações e determinou a correção dos pontos nos editais. Os órgãos técnicos da Casa, o Ministério Público de Contas, bem como o STG, foram pelo conhecimento dos embargos em preliminar e no mérito por sua rejeição. Passo ao voto. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, eu acompanho os órgãos instrutivos, tendo em vista que a decisão embargada apenas reconhece o desfazimento dos procedimentos licitatórios, não havendo necessidade de constar expressamente os efeitos que dele decorrem. Pela rejeição dos embargos, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do substituto de conselheiro Josué Romero. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário, TC 3560, trata-se de representação contra edital de pregão eletrônico do Instituto de Pesas e Medidas para a contratação de empresa prestadora de serviços de publicações em jornal de grande circulação. A representante questiona exigências restritivas à competição no certame, a exemplo da auditoria do veículo de comunicação pelo IVC, Instituto Verificador de Circulação, e de que a tiragem mínima seja certificada pelo Sindicato das Empresas de Jornais e Revistas de São Paulo. Assim, eu acolho as manifestações da TJ, PFE e MPC e voto pela procedência da representação, devendo o IPEM realizar as retificações no edital nos termos determinados na íntegra do voto. Que está em discussão, votação, aprovado. A palavra agora é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à análise, à ordem do dia, os julgamentos da sessão estadual. A palavra do conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Citadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público, senhor procurador-chefe da Fazenda, os itens, em meu caso, são de 1 a 9. Eu tenho concordância do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e eu vou retirar de pauta, retornando ao meu gabinete. Retirado de pauta? Com a concordância do revisor. Tá. Retirado de pauta, então, o item 1 a 9, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. A palavra retorna ao conselheiro Renato Martins Costa. Também, senhora presidente, para retirar de pauta o item 10, considerando o protocolo de petição. Retirado de pauta. Retorna ao gabinete. O item 10 com retorno ao gabinete. Palavra do gabinete conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, item 11, trata-se de recurso ordinário interposto face à decisão da primeira Câmara que julgou irregulares a concorrência e o contrato decorrente firmado entre a Fundação para a Educação, FDE, e a empresa Construmic Comércio e Construção Limitada para a construção de um prédio em estrutura pré-moldada com fornecimento e instalação de manutenção escolar de elevador. A Seriatec e a TJ e SDG manifestaram pela manutenção do decidido, propondo a esta última que se afaste da razão de decidir o aspecto relativo à indefinição da capacidade econômica e financeira. É o relatório. Em preliminar, eu conheço do apelo. Conhecido. Mas no mérito, embora possa ser excluída dos fundamentos a questão dos itens de liquidez corrente geral, não merece prosperar os argumentos relacionados com o critério de julgamento adotado. Dentro do disposto, acolho convergentes manifestações da TJ, da TJ, SDG, voto pelo não provimento do recurso, mas afasto, na razão de decidir, a questão de exigência de índice de liquidez. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Trata agora o item 12, senhora presidente, a autorização de revisão proposta em fase da decisão que julgou irregulares as contas da unidade do Instituto Florestal, deixando da quitação os valores de despesa, bem como de liberar os respectivos responsáveis pelo almoxerifado e por adiantamentos.
A assessoria técnica, sob aspecto contábil, econômico, financeiro e jurídico, assim como a chefia da TJ, entende que os argumentos de defesa não eliminaram as falhas. Já a SDG, após opinar pelo recebimento da ação, acolheu a argumentação deduzida, propondo que a mesma seja considerada procedente. Assim também entende a douta Procuradoria da Fazenda Estadual. É o relatório. Os requisitos estão presentes, portanto, eu conheço a ação de revisão preliminar. O plenário também conhece. No que concerne ao mérito e à argumentação do autor, merece acolhimento, cabendo ser revista a decisão, pois não há indícios que as falhas causaram prejuízo aos cofres públicos. Nessa conformidade, acolho a manifestação da SCJ da Procuradoria da Fazenda Estadual e voto pela procedência da apresentação de revisão para o fim de reformar a parte do julgamento do processo consolidado do meio ambiente e, dessa forma, considerar regulares, com ressalvas, as contas do Instituto Florestal relativas a 2005 e dou quitação aos ordenadores de despesa, como libero os responsáveis por adiantamentos almoxerifados. É o voto. Pela procedência de ação de revisão, o voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas, Procuradoria da Fazenda Estadual e demais presentes. Item 13. Recurso ordinário interposto pela Coordenadoria do Espaço Físico da Universidade de São Paulo contra acórdão que julgou irregular licitação e o subsequente contrato celebrado com a empresa Pires e Giovanetti Engenharia e Arquitetura Limitada para a restauração das fachadas do edifício André Dreyfus do Instituto de Biociências da USP com multa aos responsáveis. PFE pelo provimento, MPC pelo não provimento. Em preliminar, preenchidos os requisitos, conheço do recurso. O plenário também conhece. O mérito. O acordo impugnado decidiu pela irregularidade da contratação, pois o edital exigiu como condição de habilitação a comprovação de experiência anterior em execução de obras de restauro de fachadas de edifício tombado, e que o responsável técnico fosse arquiteto com experiência em obras de restauro. Para o acórdão, o fato de o imóvel não ser tombado reforçaria as irregularidades. É fato incontroverso que o edifício André Dreyfus possui valor histórico para a comunidade da cidade universitária e recebeu a devida proteção por seu plano diretor, elaborado no ano de 2001. Essa condição especial de que desfruta o edifício reverberou quando se apresentou a necessidade de reformá-lo. Não me parece possível afirmar que empresa de simples restauração possuísse condições para atender à demanda. As características originais do bem poderiam se perder para sempre, em razão da execução do serviço por empresa despreparada ou por profissionais inaptos. Por essas razões, e considerando a ausência de sobrepreço, de indício de malversação e em função de execução deficiente, não vejo motivo para censurar as exigências que fundamentaram o juízo da irregularidade, e menos ainda para punir os gestores responsáveis. Assim, data vênia, voto pelo provimento do recurso e para a eliminação das multas. É um voto que está em discussão, pelo provimento, em votação, aprovado. A palavra agora é do substituto conselheiro auditor Sami Wurman. Item 14, recurso ordinário interposto contra acórdão da primeira Câmara, que em sessão de 2012 julgou irregulares termos de retificação referentes a contrato firmado pelo Hospital Guilherme Álvaro e a empresa Fiton Fórmulas Magistrais e Oficinas, objetivando prestação de serviços de preparação e fornecimento de nutrição parenteral medicamentosa manipulada. Os órgãos técnicos da Casa foram pelo provimento do recurso, mas MPC foi pelo seu não provimento. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas. O interessado reitera apenas alegações ofertadas durante a instrução inicial da matéria e apresenta argumentos que, no máximo, demonstram motivações para os procedimentos realizados, deixando, todavia, de trazer elementos capazes de afastar os desacertos constatados. Portanto, voto pelo não provimento do recurso. Pelo não provimento, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 15. Ação de rescisão do julgado proposta pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,
representado pelo senhor Joaldir Reinaldo Machado, chefe de gabinete, em face de decisão que julgou irregulares licitação, contrato e aditivos, tendo em vista a ausência de publicação do aviso edital no Diário Oficial do Estado, contrariando a Lei Federal 10.520 de 2012 e o Decreto Estadual 47.297 do mesmo ano, e ainda as exigências de qualificação técnica não pertinentes à fase de habilitação, uma vez que deveriam ter sido direcionadas apenas ao vencedor do certame. A divergência entre os órgãos da Casa, enquanto a assessoria técnica e sua chefia são pela procedência parcial da ação rescisória, PFE pela procedência, mas SDG pelo não conhecimento da inicial, propondo que a autora seja declarada carecedora. Preliminarmente, a autora não logrou êxito em ofertar documentos novos eficazes sobre a decisão impugnada para afastar o rol de impropriedades que fundamentaram o juízo de irregularidade dos atos. Portanto, na conformidade do relatório e votos já disponibilizados e acompanhando o SDG, voto pelo não conhecimento da ação rescisória, julgando a autora carecedora de ação. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora do conselheiro Josué Romero. Item 16. Trata-se de ação de rescisão proposta pelo senhor João Grandino Rodas, ex-reitor da USP, com um alegado no fundamento no artigo 76, inciso 1, que é a violação de literal disposição de lei. O inciso 3, sobreveniência de documentos novos, da Lei Complementar 709/93. Questiona o autor a negativa de registros de atos admissionais relativos a cargos criados após as Constituições Federal e Estadual. Todavia, tais atos estão em desacordo com a deliberação TCA 32275 dessa Corte. Assim, acompanha a TJ-SDG e voto pelo não conhecimento da ação, julgando o autor carecedor do direito de ação. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a nossa sessão estadual, eu agradeço a presença e participação do Dr. Luiz Menezes Neto, procurador da Fazenda do Estado. Passamos, então, à nossa sessão municipal. Passamos ao exame prévio de edital. A palavra retorna ao eminente conselheiro Antônio Roque Cidadini. Senhora presidente, para referendo a impugnação de Itapetininga e da Câmara de Guaíra, despacho determinei a suspensão e submeto para o referendo desse plenário. Prefeitura de Itapetininga e Câmara de Guaíra. Em discussão, em votação, referendados. Agora, a comunicação de arquivamento Barueri. Trago para conhecimento o plenário que a decisão determinou o arquivamento do processo em razão da perda do objeto, conforme foi disponibilizado na íntegra. O plenário toma conhecimento. Agora é um julgamento. Aqui trata-se de Narandiba, uma impugnação de Ramos Salles Construtor e Comércio. Itens do edital 3 de 2014, disponibilizei a Vossa Excelência a íntegra do relatório. Meu voto acolhe as manifestações de ATJ, MPC e SDG e considera procedente a representação. Determina a Prefeitura de Narandiba que retifique o edital nos pontos impugnados. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora é um pedido de reconsideração do Prefeitura de Francisco Morato. Previamente disponibilizei com os pareceres de ATJ, SDG e o Ministério Público de Contas, que são pelo não conhecimento do apelo por intempestivo. Meu voto confirma a situação revelada na instrução. No presente caso, a publicação foi em 17/6, terça-feira, o recurso foi protocolado 4/7. Embora adequado o meio recursal, a legitimidade de parte, se verifica manifesta intempestividade do apelo. Não conheço do referido pedido de reconsideração. Pelo não conhecimento do pedido de reconsideração interposto pelo prefeito Francisco Morato, voto que está em discussão, votação, aprovado. A palavra agora do conselheiro Renato Martins Costa. São dois votos de mérito, senhora presidente. Primeiro, no TC 3647, representação contra o pregão presidencial 56/2014, da Semasa de Santo André. Objeto, prestação de serviço de administração, confecção, distribuição de kits, lanches, refeições a granel e marmitex aos funcionários, bem como mão de obra para fazer café e chá. A instrução de chefia de ATJ
e MPC pela procedência parcial. SDG incorpora um adendo no sentido de que algumas medidas saneadoras adotadas tempestivamente pela SEMASA implicariam perda parcial do objeto demandado. Encaminhei a íntegra de relatório e voto, e a minha conclusão converge com aquela de SDG e vota no sentido da extinção, sem apreciação de mérito, da parte do pedido que impugnou a exigência de garantia de habilitação, confirmando, de outra parte, a liminar deferida, a fim de, com isso, considerar procedente a questão relativa à qualificação técnico-profissional, devendo o SEMASA excluir do item 9236 do edital a expressão deverá integrar a equipe da contratada durante a vigência do contrato. É o voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. TC 3855, representação contra o pregão presencial 01 de 14 da Prefeitura de Colina. Objeto aquisição de camisetas e bermudas para uniforme escolar. Instrução convergente no sentido da procedência. Meu voto acompanha, devendo a Prefeitura exigir a apresentação de amostras apenas da licitante vencedora, assinando prazo suficiente de atendimento, sem prejuízo de aperfeiçoar a descrição dos itens impugnados pela representante. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora retorna ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, submeto ao referendo do plenário despacho de recebimento como exame prévio de edital das representações contra instrumentos de convocatórios 1. Do pregão presencial da Prefeitura de Jacupiranga, objetivando agir de preço para aquisição de óleo lubrificante, graxa, shampoo automotivo para diversos veículos pertencentes à frota municipal. 2. Do pregão presencial da Prefeitura de Barueri, objetivando a contratação de empresa para o serviço de locação de centrais de monitoramento e câmara de monitoramento de infraestrutura de fibra ótica em vias públicas. Submeto ao referendo plenário. Agora, senhora Presidente, eu comunico ao plenário o arquivamento das representações apresentadas contra os editais abaixo, que eu vou citar, porque foram revogados. Da tomada de preço nas duas pontes, que tinha por objeto a contratação de empresa para o fornecimento imobiliário. Do pregão presencial de Sumaré, que visava a contratação de serviço de transporte escolar. E do pregão presencial de Itapeva, que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de cartão Vale Alimentação. Comunico o arquivamento. O plenário toma conhecimento. Agora, para julgamento, senhora Presidente, representação formulada contra o edital do pregão presencial da Prefeitura de Batatais, objetivando a aquisição de gênero alimentício em geral. Conforme o voto e relatório disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto por arquivamento do presente feito, sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto da representação. Mas, considerando que a Prefeitura descumpriu a determinação proferida por essa Corte, eu voto por aplicação de multa correspondente ao Exufesp ao senhor Eduardo Augusto de Oliveira, prefeito e autoridade responsável pelo ente licitante. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, agora, o item 7, representação contra o edital da concorrência promovida pela Prefeitura de Mirante Paranapanema, visando contratação de empresa para a construção de uma creche escola. Conforme relatório e voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação e determino a Prefeitura de Mirante Paranapanema que reformule o edital nos termos determinados no corpo do voto. E, por fim, meu voto propõe que seja dado conhecimento das impropriedades constatadas nos autos à Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, a fim de que avalie a necessidade de reformulação das cláusulas e condições estabelecidas no convênio celebrado com outros municípios com o mesmo objeto. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora do conselheiro Sami Wurman. Senhor Presidente, trago para referendo medidas preliminares de suspensão adotadas contra editais de pregão realizados por 4 prefeituras, prefeituras de Macatuba, de Campo Limpo Paulista, Turmalina e São Simão. Referendado, né?
Agora, a representação formulada pelo advogado Vanderlei Silva Mello contra o edital de pregão presencial do tipo menor preço global por lote da Prefeitura de Leme, destinado ao registro de preços para aquisição de pneus, canas de ar, protetores e bicos de pneus para veículos da frota, cuja abertura estava marcada para ocorrer em 18 de agosto desse ano. Em resumo, as impugnações trazidas incidem sobre exigências do edital relacionadas à data de fabricação de pneus não inferior a 6 meses, apresentação de licença ambiental e declarações do fabricante ou importador, apresentação de manual de instruções e critério de adjudicação de menor preço por lote. A Prefeitura apresentou documentos justificativas que foram analisados por Ministério Público de Contas e SDG, resultando em manifestações convergentes pela procedência da representação. Passo ao voto. Inicialmente solicito o referendo dos atos anteriormente praticados pela eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, no sentido da requisição dos documentos e esclarecimentos da Prefeitura e a determinação de suspensão do certame. Quanto ao mérito, acompanho o pronunciamento unânime da instrução por considerar procedente a representação para o fim de se determinar à Prefeitura de Leme a retificação dos seguintes aspectos do edital impugnado. Primeiro, que efetive a correção anunciada quanto ao prazo máximo de fabricação dos pneus. Segundo, que exclua as previsões de apresentação de cópia da licença ambiental do fabricante ou importador. Terceiro, que exclua a previsão de obrigatoriedade de que todos os produtos venham com manual de instruções ou similar. E, por fim, que reveja o critério de julgamento eleito, adotando o menor preço por item ou optando por manter os menor preço por lote, mas pelo menos revendo as respectivas composições desses lotes. Nos termos do relatório, voto encaminhado a Vossa Excelência. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. A palavra agora do conselheiro Josué Romero. Senhora Presidente, TC 4208, trata-se de representação em face do edital de concorrência da Prefeitura de Alambari, visando contratar empresa para obras e serviços de engenharia em empreendimento composto de 61 unidades habitacionais. O representante, senhor Carlos César Pinheiro, questiona cláusulas que, ao menos em tese, violam as súmulas 23 e 24 dessa Corte. Assim, propõe o recebimento da representação como exame prévio de edital, determinando em sede liminar que o município suspenda o certame até ulterior deliberação desta Corte. Pela suspensão do certame da Prefeitura de Alambari, voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra continua com Vossa Excelência. Agora os TCs 4144 e 4177, das Prefeituras de São Sebastião da Grama e Miracatu. Trago para referendo do plenário as medidas adotadas visando a suspensão dos respectivos certames. Em discussão, em votação, referendados. O TC 3793 trata-se de exame prévio do edital de concorrência elaborado pela Prefeitura de Ocauçu, cujo objeto é a realização de obras de infraestrutura no núcleo habitacional Ocauçu D. Questiona a representante as seguintes exigências: visita técnica por engenheiro inscrito no CREA, visita técnica em data anterior ao final do prazo legal para o conhecimento do edital por potenciais interessados, restringindo assim a competição no certame. E, por fim, a violação ao disposto na súmula 23 dessa Corte. Isso posto, acompanho a TJ, MPC e SDG e voto pela procedência da representação, determinando ao município que promova as retificações pertinentes no edital. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a análise do exame prévio de edital, passamos a nosso julgamento da sessão municipal. A palavra retorna ao eminente conselheiro, decano, conselheiro Antônio Roque Citadini. Senhora Presidente, senhores conselheiros, o item 17. Aqui é um pedido da Prefeitura de Mairuporã. O julgamento foi irregular, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, houve falta de planejamento da Prefeitura, não se adotou em tempo hábil providências para a realização do procedimento. Acompanho a TJ, SDG e voto pelo não provimento do pedido. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 18, Prefeitura de Louveira, a decisão que julgou irregular e aplicou multa de 300 UFESP.
disponibilizei o relatório. No mérito, a razão recursal não são capazes de alterar o panorama anterior e de afastar as falhas detectadas. Como bem disseram o MPC e STG, algumas alterações feitas no terceiro tratam de obras de serviços novos. A multa aplicada deve ser cancelada diante da juntada aos autos da certidão de óbito do prefeito Eleutério Bruno Malerba Filho. Pelo exposto, dou provimento parcial para excluir a decisão a multa aplicada ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 19, Taubaté, recurso, julgamento de irregularidade, foi aplicado multa de 200 UFESP, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, a invocada situação emergencial não está caracterizada, não existem elementos que comprovem a aferição dos preços ajustados. Voto pelo desprovimento do recurso. Pelo desprovimento do recurso interposto pela Prefeitura de Taubaté, em discussão, em votação, aprovado. O item 20, retiro de pauta, retorna ao gabinete. É regimental, retirado de pauta, o item 20. O item 21 é um pedido de reexame de Palmeira do Oeste, exercício 2011, relatório disponibilizado, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, voto pelo desprovimento do pedido, permanece inalteradas as situações que determinaram o parecer recorrido. Essa é a decisão. No item 21, a declaração de impedimento do conselheiro Dr. Valdenir Polizelli. O voto está em discussão, em votação, aprovado. A palavra retorna agora ao conselheiro Renato Martins Costa. Para relatar o item 22, embargos de declaração em face de acordo desse plenário que negou provimento a recurso ordinário de decisão de irregularidade de concorrência e contrato. Embargantes Hora Parque, Sistema de Estacionamento Rotativo, e a Prefeitura Municipal de Araras. Conheço em preliminar. Conhecido. A abordagem inicial sobre o suscitado incidente de uniformização de jurisprudência proposto pela Prefeitura de Araras. Corolário do princípio da segurança jurídica e conforme enuncia a jurisprudência e ensina a doutrina, não se justifica a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência quando a divergência não ocorre entre teses jurídicas. A propósito, já traçando um rumo para a avaliação do mérito dos embargos, tenho que o paradigma referenciado, ainda que relacionado à concessão do mesmo serviço público, materializa a situação que não coincidiu no tempo e no espaço com a concessão examinada nestes autos. Ou seja, não cabe admitir que as duas concessões mereçam sorte idêntica apenas porque trataram do mesmo objeto. Ante o exposto, ausentes pontos de contradição ou omissão passíveis de declaração, sendo o recurso direcionado à rediscussão de mérito, rejeito os embargos. Pela rejeição dos embargos, o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 23, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares termo de parceria, termo de rescisão amigável e legais às despesas recorrentes. Recorrente à Prefeitura de São Vicente, o objeto é um termo de parceria entre ela e a Fundação Primeira de São Vicente, Fundasv, objeto serviços de oncologia pediátrica junto ao SUS. A instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar. O plenário também conhece. Por óbvio que se reconhece a relevância do projeto de expansão de um centro de referência de oncologia infantil. Porém, o processo de escolha da parceira, notadamente porque a seleção não se deu a partir de concurso de projetos, tampouco por meio de qualquer outro meio idôneo, isonômico de escolha, não pode ser aceito por esse tribunal. Não foram observados consulta prévia ao Conselho Municipal de Saúde, especificação de programas de trabalho, estipulação de metas e de parâmetros objetivos de avaliação de desempenho. Sobre os documentos que integram a instrução, tais como prestações de contas, parecer conclusivo, relatório de atividades, não foram informados tais documentos por elementos idôneos que comprovassem a correta aplicação dos recursos repassados e, consequentemente, a boa ordem da parceria. Acresça-se a tudo o fato de que, ao tempo do ajuste, a Fundasv não detinha certificado de OCIP, o que, inclusive, acabou conduzindo à extinção amigável da parceria, ato igualmente apreciado nestes autos. E aqui, senhores conselheiros, me parece que há espaço para alterarmos a decisão, porque o termo de rescisão, na verdade, incidiu porque reconhecida a irregularidade do contrato de gestão.
Então, não me parece adequado que julguemos irregular o termo de rescisão, mas apenas dele tomemos conhecimento. Como voto, apenas para esse sentido, dando provimento parcial ao recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 24, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares licitação, contrato, aplicando multa ao responsável, que é o recorrente, ex-prefeito de Pereiras. Objeto, fornecimento de serviços médicos, instrução de assessoria de ATJ pelo provimento, chefia SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Há problemas na publicidade conferida ao certame. A habilitação da contratada também deu-se à margem do atendimento dos critérios de qualificação técnica e econômico-financeira previamente enunciados, e a licitante, ao final contratada, teve o seu registro cadastral da Prefeitura deferido às vésperas da licitação e em desacordo com o prazo legal. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 25, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares licitação e contrato para fornecimento parcelado de combustíveis recorrentes à Prefeitura de Botucatu e o seu ex-prefeito. Assessoria técnica é pelo provimento parcial do recurso da Prefeitura e não provimento do ex-prefeito. Chefia SDG pelo não provimento de todos. Preliminar, conheço. Conhecido. Aqui ocorre violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que foram relevados os cumprimentos de normas editalícias expressas. Também não houve publicação do extrato edital e exigiu-se uma descabida demonstração de irregularidade fiscal perante a sede da licitante. Voto pelo desprovimento de todos os recursos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 26, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares inexigibilidade de licitação, nota de empenho e despesas decorrentes. Recorrente à Prefeitura de Mogi-mirim. Objeto foi a aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras escolares destinados às escolas municipais. Matéria esteve na pauta de nossos trabalhos da sessão do dia 6 de agosto passado, oportunidade em que conheci do recurso, porém neguei-lhe provimento. O eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini pediu vista dos autos. Ouço Sua Excelência com acatamento de sempre. Acompanhe o senhor relator. O voto continua em discussão, em votação, aprovado. 27, pedido de reexame, contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Terra Roxa. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O grande problema aqui, senhores conselheiros, envolve a questão dos precatórios. Mas o maior problema foi que a Prefeitura não se defendeu em primeira instância. Então, a matéria, tal como colocada na instrução, não obteve nenhuma contraposição da parte da Prefeitura. E agora, com as razões de recurso, foram acostados documentos que comprovam o pagamento de R$ 136.375 de precatórios no exercício. O valor devido era de R$ 30.961. Suscitou-se que um requisitório de baixa monta de 7.540 teria ficado em aberto, o que não permitiria a aprovação. Porém, pesquisei junto à listagem do TJ, em data de março de 2013, nós estamos nas contas de 2011, e não consta nenhum precatório pendente, e na lista de débitos de pequeno valor, especificamente emitidas pelo TJ, o único débito pendente data de 5 de maio de 2002, no valor de R$ 900. Portanto, aquele pagamento num volume muito superior, de certo, teve abrangência para atingir o requisitório de baixa monta. Com isso, eu proponho a Vossas Excelências o provimento do reexame. Pelo provimento do pedido de reexame da Prefeitura de Terra Roxa, voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra retorna ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, item 28, recurso ordinário, interposto em face da decisão de egresso da segunda Câmara que julgou irregular a concorrência e contrato entre a Prefeitura de Guararema e Cooperativa de Trabalhadores de Transporte Rodoviário Autônomo de Cargas e Passageiros para prestação de serviço de transporte de alunos da PAI que residem no município e alunos de ensino fundamental residentes em locais não servidos de irregulares de ônibus urbanos. Nos termos respeitáveis da decisão, não foi realizada pesquisa de preço para compor o orçamento básico
além de o ato convocatório ter imposto alguns requisitos de qualificação econômico-financeira que não estão de acordo com a legislação, e assim restringiu o prazo para recolhimento de garantia de participação. O ex-prefeito defendeu a regularidade dos atos, alegando que a ausência de uma pesquisa detalhada para compor o orçamento não pode ser considerada falha grave, porque a administração pública, em alguns casos, não tem condições de promover a apuração dos valores exatos dos serviços contratados, que não possui condições de promover, e, dessa forma, falta ao ente contratante parâmetros adequados para uma razoável contratação. Em relação à questão de prazo de recolhimento de garantia, sustentou que a administração apenas solicitou entrega antecipada de garantia para verificar a validade das mesmas e assegurar que o licitante se cumpriu adequadamente a exigência. Sim, é razoável, mas não pode. Quanto à exigência da comprovação do capital, circulante superior a 0,25, subiente 51242, afirmou que a imposição foi justificada e que não seria ilegal nem restritiva, e também não afrontou a jurisprudência da Corte de Contas. SDG manifestou-se pelo conhecimento e não provimento de recurso. Incluído no ordem do dia o processo de retirada de pauta com junta memorial, onde foram reiterados argumentos, ressaltando o postulante que a disputa não foi prejudicada, não houve dolo, má-fé, lesão ao erário, e presente caso a vantajosidade conferida pela contratação. Em sessão de 24/7, houve a apresentação de defesa oral, ressaltando o patrão do recorrente que a competitividade do certame não restou comprometida. É o relatório. Em preliminar, conhece o recurso. Conhecido. Mas, no mérito, a adição recorrida merece ser mantida. Ao contrário dos afirmados recursais, a prévia pesquisa de preço torna-se imprescindível para a aferição da compatibilidade de valor de mercado e valor contratado. E as outras questões atacadas pelo voto do condutor de decisão combatida também não merecem reparo pelas suas próprias fundamentações. Portanto, acolho a manifestação do STG e voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão. Peço vista. Pedido de vista, então, o conselheiro Antônio Roque Citadini. Item 28. Item 28 da pauta. A palavra continua com Vossa Excelência. Item 29, senhora presidente, é o recurso ordinário interposto em face da decisão da Egrégia Primeira Câmara, que julgou irregulares os termos aditivos de 1 a 11 de ratificação e apostilamento de alteração de valor referente ao contrato firmado entre a Prefeitura de Mogi-mirim e a construtora Cimoso Limitada, para execução de obras e prestação de serviços de infraestrutura urbana em bairros e logradouros do município, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra. O fundamento da decisão recorrida foi pelo fato de não ter sido ilidido o aspecto decorrente do realinhamento dos preços, além dos instrumentos por força da assessoriedade encontraram-se maculados pelo vício constatado na justiça inicial. A Prefeitura de Mogi-mirim defende a regularidade dos atos, porquanto os aditivos estariam ao abrigo do princípio da presunção da legitimidade, eis que ainda não aguarda o julgamento definitivo na matéria principal. O doutor do Ministério Público de Contas informou que o presidente processado não foi selecionado, conforme o parágrafo 1º, artigo 5º, e restituiu o gabinete para prosseguimento. O processo em apreço constou da ordem do dia do Egrégio Tribunal Pleno de 6 de agosto, quando o recurso foi conhecido, mas adiada a apreciação do seu mérito em face do pedido de vista formulado pelo eminente conselheiro Antônio Roque Citadini. Após reexaminar o processo, eu não vislumbrei motivos para modificar o posicionamento. Sendo assim, reitero o meu voto pelo não provimento de recurso ordinário, mantendo a respeitável decisão utilizada por seus jurídicos fundamentos. Passo a palavra ao conselheiro revisor. Eu acompanho o senhor relator. O voto continua em discussão. Em votação, aprovado. Item 30, senhora presidente. Retiro de pauta em virtude da entrada de novos documentos, voltando ao gabinete. Item 30, retirado de pauta com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Agora, peço permissão para relatar e votar os itens 31 e 32. Perfeitamente. Apreciação de... Senhor presidente, o conselheiro, o item 32 eu vou pedir vista, então talvez seja ótimo. Melhor relatar separado. Tá bom. Então, senhor presidente... Então eu já peço vista já, para não fazer tanta confusão. Então o 32...
doutor Dimas vai relatar o item 31 primeiramente, né? Trata-se de apreensão de recurso ordinário interposto contra a edição da Igreja da Primeira Câmara, que julgou irregular a concorrência decorrente de contrato da Prefeitura de Carapicuíba com a empresa de transporte de Carapicuíba, lote A, e a empresa Del Rey Transporte Limitada, lote B. Os dois votos são juntos, né? Senhor presidente, como pois é, agora eu vi que são juntos. Então eu peço vista dos dois. Pronto. Tá bom. Então, pedido de vista, não, então, os dois. Eu quis, e peço desculpa pela confusão criada. Peço vista dos dois. O conselheiro relator vai fazer o resumo do relato do voto, primeiramente? Não, sim, acho que está farei. superado. Farei. Trata-se, senhor presidente, dos itens 31 e 32, que vou relatar em conjunto, de apreciação de recursos ordinários contra a decisão da Egressa Segunda Câmara, que julgou irregular a concorrência decorrente do contrato firmado pela Prefeitura de Carapicuíba e Empresa de Transporte Unido Carapicuíba Limitada, lote A, e Empresa Del Rey, lote B, para a concessão de lote de serviço de transporte público coletivo urbano. A decretação da irregularidade ocorreu devido a uma série de impropriedades, do meu ponto de vista. Exigências contidas exageradas, garantia de participação a mais do que razoável. Os recorrentes se defenderam da matéria, mas, na opinião dos órgãos técnicos, não tiveram o condão de modificar a decisão de primeira instância. É o relatório. Em preliminar, os recursos reservados estão satisfeitos, por isso eu voto pelo acolhimento da preliminar. Pelo recebimento da preliminar. Em discussão preliminar, conhecido. Mas, quanto à arguição da recorrente, de que havia sido contraditória para a defesa, não se sustenta, razão porque rejeita a prejudicial da unidade suscitada. E no mérito, conforme voto já disponibilizado, eu acompanho a TJ e a STG e, com base nas razões, nos elementos ofertados, aqui desde o início da fiscalização, na instrução, e também analisando as razões recursais, eu não encontro nenhum motivo para revogar, modificar a decisão utilizada. E, por esse motivo, meu voto nega provimento e mantém o respeitável julgamento de primeiro grau. É o voto. Não colocarei em discussão o voto, porque é pedido de antecipado. Pois no meu momento, o conselheiro Antônio Carlos Mesquita, eu me precipitei um pouco. Nesse momento, peço vistas. Vista, então. Aliás, só eu e o conselheiro Renato sabemos disso. A palavra, então, continua com o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Item 33, recurso ordinário, em face do julgamento da Igreja da Primeira Câmara, que julgou irregular a concorrência do contrato entre a Prefeitura e a Setub de Max Serviço de Comércio para a construção de unidades escolares nos bairros Jardim Naoli e Rancho Grande. O juiz da irregularidade amparou uma dimensão restritiva incerta em cláusulas vitalícias, inibindo a participação na disputa licitacional, dentre as quais exigência de comprovação de gratificação técnica, disposta em 23 subitens indicados de maior relevância, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Houve também ausência de demonstração da complexidade da obra que demandasse o nível de detalhamento descrito no edital. E também houve exigência de certidão de acervo técnico para efeito de comprovação da capacitação operacional. Houve também a designação de data única para a visita técnica. E mais, exigida a comprovação da regularidade fiscal concernente a tributos municipais e imobiliários. O município de Itacoaxetuba alegou que todas as exigências tiveram o condão de garantir a contratação sob o prisma da vantajosidade, já que o objeto licitado era complexo, pois previa a realização de pisos específicos, acessibilidade e outras questões. Assim, a conduta adotada foi criteriosa, em total consonância com o artigo 37 e 70 da Constituição da República, de tal sorte que o único excesso cometido, segundo a origem, foi a preocupação em efetivar uma contratação que fosse capaz de atender a toda a necessidade da administração, quer no aspecto técnico, quer no aspecto econômico. Seria técnico, seria TJ, Ministério Público de Contas, STG, posicionados pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos, eu voto pelo conhecimento do recurso original em preliminar. Em preliminar. Conhecido. Quanto ao mérito, as razões trazidas aos autos, senhora presidente, reprisaram as já ofertadas em fase processual anterior e não trouxeram elementos hábeis a desconstituir os firmes e sólidos fundamentos da decisão colegiada. As imposições de edital não observaram o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º, 29 e 30, 2, parágrafo 1º da Lei 8666, e ofendeu os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e economicidade aplicada à espécie. Remanescem as impropriedades concernentes à exigência de qualificação técnica dissociada da diretriz incerta no inciso 21 do artigo 37 da carga magna. Relembro que o artigo 37, 21, preconiza que somente se permitirá a exigência legal de qualificação técnica dispensável garantido o cumprimento das obrigações, que não é o caso. Dentro do disposto, acolho manifestações unânimes da Assessoria Técnica, VTJ, MPC e SDG e voto pelo não provimento de recurso e manter o acordo hostilizado, senhora presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 34 e 35, retirado, voltando ao gabinete, senhora presidente. Item 34 e 35 retorna ao gabinete do conselheiro relator. Item 36, eu também peço retirado, uma vez que o visor, doutor Sidney Beraldo, não está presente, eu gostaria que ele estivesse para pudéssemos debater esse assunto. Portanto, peço retirada. Também retirado de pauta o item 36. Assim como o item 37, que foram trazidas novos elementos, peço retirada também e voltando ao gabinete. Então, retirado de pauta esses 34, 35, 36 e 37. Agora a palavra é do conselheiro Valdenir Polizelli. Senhora presidente, os itens 38 e 39 em conjunto. Perfeitamente. Tratam de recursos ordinários interpostos respectivamente. Item 38. Pelos senhores prefeito e secretário de trânsito de Praia Grande, contra a decisão que julgou irregulares a licitação, a ata de registro de preços e a nota de empenho em favor de Tópico Limitado para a aquisição de abrigos para parada de ônibus, permanecendo injustificado o orçamento falho, o que impossibilitou aferir se o valor ajustado era compatível com o praticado no mercado. Item 39. Pela Prefeitura e ex-prefeito de Jundiaí, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas do Hospital de Caridade de São Vicente de Paulo, do exercício 2011, permanecendo injustificada a fragilidade dos mecanismos de controle interno, revelada pela ocorrência de falhas, como a não utilização de conta corrente específica e não apresentação de demonstrativo das despesas realizadas pela entidade com os recursos recebidos. Relatórios integrais encontram-se na nossa rede interna. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecidos. No mérito, as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos. Voto, portanto, pelo improvimento dos recursos em análise. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para o item 40, há pedido de sustentação oral da doutora Marilisa Petrelli. Convido a doutora Marilisa Petrelli a fazer parte da tribuna. Eu acho que ela não está presente. Não estando presente, eu retorno a palavra ao conselheiro relator. O item 40. É a ação de rescisão de julgado proposta pelo senhor Oswaldo Franceschi Júnior, ex-prefeito municipal de Jaú, em face de decisão prolatada pelo Egregium Plenário e que manteve o julgamento pela irregularidade da concorrência, do contrato e do termo aditivo celebrados entre a Prefeitura de Jaú e a Saneg Saneamento de Jaú Limitada, e aplicou multas individuais equivalentes a 800 UFESPs aos responsáveis. MPC e SDG pelo não conhecimento. Em preliminar, o termo de acordo extrajudicial assinado em 30 de janeiro de 2009 entre a Prefeitura e a concessionária, bem como ao atestado técnico emitido em 8 de dezembro de 2010, por serem documentos que não puderam ser utilizados na instrução do processo originário, e também porque o conteúdo pode vir a produzir efeitos sobre os fundamentos essenciais da decisão recidenda, entendo que tais documentos fazem com que a ação preencha os pressupostos do inciso 3º do artigo 76 da Lei Complementar 709/93. Voto, portanto, pelo conhecimento desta ação de rescisão de julgado. Pelo conhecimento da ação de julgado, em discussão, em votação, aprovado, conhecido. No mérito, entendo que a ação procede em parte. O atestado técnico emitido em 8 de dezembro de 2010
supre a causa da irregularidade apontada na decisão recidenda, onde se consignou que outro atestado anterior não certificava plenamente a conclusão das obras. Nessa oportunidade, o atestado que ora é apresentado indica que a meta estabelecida foi concluída com atendimento de 100% da área urbana do município de Jaú. Portanto, este documento novo elucida descompassos anteriormente suscitados quanto ao andamento das obras. Na outra questão discutida, a licitação e o contrato foram julgados irregulares pela não aplicação do artigo 48, inciso 1º, parágrafo 3º, da Lei 8.666 de 93. No entanto, o cenário faz com que deva prevalecer os princípios da segurança jurídica, pois, com base no que foi decidido no processo 1037.002/97, julgado regular, esta questão não mais deve ser tratada como fundamento da irregularidade, mas sim como recomendação. Mesma sorte, contudo, não cabe ao termo de aditamento celebrado em 3 de novembro de 2003, que reajustou a tarifa da coleta e tratamento do esgoto. Quanto ao termo de acordo extrajudicial apresentado nessa oportunidade, em que pese poder ser recepcionado como documento novo, o teor de suas cláusulas não é capaz de estabelecer uma correlação clara entre o seu objeto, que é a recomposição de dívidas, e a obrigação de se reajustar as tarifas necessariamente pelo IGPM. Ante exposto, voto pela procedência parcial da presente ação de rescisão, para que seja desconstituída apenas parte da decisão recidenda, nos seguintes termos: pela regularidade da concorrência do contrato, mantendo-se, contudo, a decisão de irregularidade quanto ao termo de aditamento, assim como deve permanecer em relação a ele o acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, e pela redução das multas individuais aplicadas de 800 para 400 UFESPs. O voto está em discussão. Peço vista. Vista, conselheiro Renato Martins Costa. O item 41 é um pedido de reexame interposto pelo município de Embu das Artes, em face da decisão da Egrégia Segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do Executivo relativas ao exercício de 2011. A TJ chefia pelo provimento, MPC-SDG pelo não provimento. Preliminar, preenchidos os requisitos, conheço do pedido de reexame. Conhecido. No mérito, não há como reverter a decisão proferida em primeiro grau, uma vez que as razões do recorrente não conseguiram afastar as irregularidades motivadoras da rejeição das contas. Voto pelo desprovimento do presente pedido de reexame, mantendo integralmente o parecer desfavorável referente ao exercício de 2011. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. A palavra agora retorna ao conselheiro Sami Wurman. Senhora Presidente, peço para relatar conjuntamente os itens de 42 a 46. Perfeitamente. Todos eles tratam de recursos ordinários interpostos contra contratações julgadas irregulares pelas prefeituras de Guarujá, São Bernardo do Campo, Embu Guaçu, Campinas e São Caetano do Sul. Em todos eles, os órgãos instrutivos da Casa convergem pelo conhecimento e não provimento. Preliminarmente, conheço desses recursos. Em discussão, conhecidos. No mérito, nego provimento a todos. Em discussão, em votação, aprovados. Item 47, recursos ordinários interpostos pelos senhores Gunnar William Quell, ex-secretário municipal de Educação de Rio Claro, e Demervaldo Fonseca Nevoeiro, ex-prefeito do município, em face de decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares o ato de inexigibilidade e o contrato firmado entre aquele município e a empresa da Com Tecnologia em sistemas de informática, tendo também aplicado multa de 1.000 FESPs. A TJ, pelo conhecimento e provimento, mas sua chefia, apesar de conhecer o recurso, é pelo não provimento. Por sua vez, SDG, pelo não provimento do recurso, interposto pelo senhor Gunnar William Quell, ex-secretário de Educação, a fim de que se mantenha inalterado o juízo de irregularidade, mas pelo provimento do outro recurso, intentado pelo senhor Demervaldo Fonseca Júnior, o ex-chefe do Executivo Municipal, para que seja cancelada a multa que lhe foi imposta. Passo ao voto. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecidos. No mérito, acompanhando SDG, entendo que a matéria não comporta juízo favorável na medida em que não existem elementos suficientemente hábeis para demonstrar a inviabilidade de competição, com base no atendimento do binômio legal relativo à singularidade do objeto e notariedade do contratado, e, portanto, refletir
que os resultados almejados pela administração municipal somente pudessem ser alcançados por contratação de uma única empresa em particular. Seguindo esse raciocínio, não obstante o precedente favorável trazido à colação pelo ex-secretário de Educação, destaco que o sistema jurisprudencial dessa Corte registra a existência de recentes decisões sobre o tema, tanto na primeira quanto na segunda Câmara, no sentido da irregularidade de contratações análogas, sistemas educativos, com identidade, portanto, de objeto e empresa contratados. Em pesquisa na internet foram encontrados pelo menos 3 marcas que possuem a mesma proposta, inclusive com o uso de robótica e acompanhamento do professor, Canex, Modelix e Fischer Technique. Assim sendo, se existem outras opções, não resta caracterizada a inexigibilidade de licitação, com amparo no artigo 25, inciso 1º da Lei 8666. Por esse motivo, não há como acolher a justificativa da origem, no sentido de que somente poderia se dar mediante inexigibilidade de licitação por se tratar de fornecedor exclusivo, mesmo porque a própria lei veda a preferência de marcos. Agravando o fato, como se não bastasse isso, o município de Rio Claro não fez pesquisa prévia de preço. Por outro lado, no que concerne à multa aplicada ao ex-prefeito, a exemplo de 2 T6 aqui citado em meu voto, esses T6 de relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa, entendo que merecem acolhida razões recursais ofertadas para apenas excluir a sanção pecuniária que lhe foi imposta, uma vez que os elementos usados evidenciam que a autoridade responsável pelo ato de ratificação pela celebração do contrato, inclusive também em termos de ciência e notificação, foi o senhor Gunnar William Coelho, na qualidade de secretário municipal de Educação, tanto que o nome do recorrente não constou das notificações trazidas na instrução. Portanto, na conformidade do relatório e voto encaminhados e acompanhando a SDG, voto pelo improvimento do recurso interposto pelo senhor Gunnar William Coelho, a fim de que se mantenha inalterado o juízo de irregularidade, da inexigibilidade do contrato, e pelo provimento do recurso interposto pelo outro recorrente, Demerval da Fonseca Nevoeiro Júnior, para exclusivamente cancelar a multa de 1.000 FESPs que havia lhe sido imposta. Voto que estão em discussão, em votação, aprovado. Item 48, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Porto Feliz contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregulares concorrência e contrato firmado por aquele município e a empresa e a editora Coque Empreendimentos Culturais para a contratação de sistema de ensino, tendo aplicado multa também de 1.000 FESPs ao prefeito à época. Órgãos técnicos da Casa convergem pelo conhecimento e não provimento do apelo. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que a falta de comprovação da pesquisa prévia de preços para a demonstração de sua compatibilidade com o valor de mercado é grave e macula todo o procedimento desde o seu nascedouro, sendo inclusive farta a jurisprudência dessa Corte sobre o assunto. Além disso, não foi justificada a aglutinação de diversas espécies de serviço no objeto, além do excessivo detalhamento dos itens pretendidos, e, por fim, a exigência de documento das licitantes, autorização do MEC, pertinente apenas do vencedor da disputa, além de contrariar a súmula 14 do Tribunal, contribuiu para a restrição do certame. No que diz respeito à aplicação de multa ao responsável pela contratação, prefeito à época de 1.000 FESPs, considero razoável a sua redução para 500 UFESPs. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso, reduzindo o valor da multa para 500 UFESP, ficando mantida a decisão combativa nos demais termos. Pelo provimento parcial com redução de multa, voto que está em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, senhora presidente, peço para relatar conjuntamente itens 49 e 50. Perfeitamente. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo senhor José Benedito Pereira Fernandes, prefeito de Santana de Parnaíba à época, contra a decisão da primeira Câmara, que em 2008 julgou procedente representação formulada por empresa chamada Penascal Engenharia e Construções, irregulares licitação e contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Acauge Construtora e Comércio. O ajuste teve por objeto a construção do Núcleo Municipal de Educação Infantil, num dos bairros da cidade. O juízo de irregularidade fundamentou-se em síntese na exigência do edital, contida em um dos subitens, relativos à eleição da parcela de maior relevância para a comprovação da qualificação técnica das licitantes,
consistente no, abre aspas, fornecimento e montagem de estrutura moldada de concreto, que motivou a inabilitação de 2 empresas, uma delas a representante aqui citada. Inconformado, o recorrente apresentou suas alegações e documentos requerendo a reforma da decisão. Os órgãos técnicos divergiram. A assessoria técnica foi pelo não provimento, enquanto chefia e STG foram pelo provimento. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecido. A questão discutida diz respeito à inabilitação de 2 licitantes, conforme dito, pelo descumprimento de um dos subitens do edital, que teria exigido, para comprovação de experiência anterior, a apresentação de atestado de execução de construção da obra, elegendo como essa parcela de maior relevância o tal fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada de concreto. Conforme constou na decisão combatida, entendeu-se naquela ocasião que a representante detinha em seu acervo experiência suficiente para a comprovação da qualificação técnica nos termos reclamados no instrumento convocatório, sendo, portanto, indevida sua habilitação. Ocorre que os novos esclarecimentos trazidos aos autos pela origem, as informações técnicas ofertadas pela unidade da TJ, indicam que a metodologia de construção eleita pela administração digital foi emprestada dos modelos do FDE, no qual se utiliza elementos estruturais pré-fabricados, portanto, diferentes daquela trazida pela representante em seu atestado que comprovou o fornecimento de concreto moldado in loco, ou seja, no canteiro de obras, inviabilizando a comprovação de sua capacitação técnica. Além disso, o atestado consignou a utilização de concreto FCK quando o anexo do edital solicitava concreto de uma resistência superior. O inicial de 18 MPa e o que o edital trazia em seu anexo era de 30 MPa. Portanto, foi acertada a decisão da comissão de licitação pela inabilitação da representante. Aliás, nesse sentido, trago à baila caso idêntico tratado em 2T6, que esse egrégio plenário, em sessão ainda de meados de 2011, acolhendo o voto do eminente conselheiro Renato Marques Costa, deu provimento aos recursos pelos mesmos motivos, julgando regular, então, a matéria. Portanto, voto pelo provimento dos recursos, reformando-se a decisão combatida para que a licitação e contrato sejam considerados regulares e improcedente a representação. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. A palavra agora do conselheiro Josué Romero para os itens finais. Senhora presidente, itens 51 a 53 em conjunto. Perfeitamente. Trata-se de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Bauru, pela empresa Sanasa de Campinas e pela Prefeitura de Taubaté, contra decisões das egrégias câmaras da Corte. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecidos. No mérito, em todos os feitos, as razões recursais não são aptas a desconstituir os fundamentos das decisões recorridas. Assim, acolho as manifestações dos órgãos técnicos e nego provimento aos recursos ordinários interpostos. Votos dos itens 51, 52 e 53 que estão em discussão. Votação. Aprovados. E, por fim, o item 54. Trata-se de ação de rescisão proposta pelo senhor Antônio Nicolai, ex-prefeito de Itapira, com alegado fundamento no artigo 76 da Lei Complementar 709/93. Questiona o autor o decreto de irregularidade da dispensa de licitação e do contrato celebrado com a empresa Sanepave, visando a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares. O autor, contudo, não logrou demonstrar nos autos a ocorrência das hipóteses delineadas no artigo 76 da Lei Complementar 709, limitando-se apenas à rediscussão da matéria. Assim, na companhia da TJ, MPC e SDG, voto pelo não conhecimento da ação, julgando o autor carecedor do direito de ação. Pelo não conhecimento, voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Antes de encerrar a sessão, eu indago o representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer dos processos constantes da pauta do dia. Senhora presidente, o Ministério Público de Contas requer ciência pessoal do item 13 da pauta. Então, item 13, vista para o Ministério Público de Contas. Item 13. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, eu agradeço a todas e declaro encerrada a 26ª sessão do Tribunal Pleno. Muito obrigada.